E sempre no quadro Seu Advogado, nós temos ele, que é o nosso advogado, doutor Irlan Melo. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, bom tê-lo mais uma vez conosco. Obrigado, pastor. Vale dizer que as suas vindas aqui são sempre esclarecedoras. Oh, que bom, né? Hoje nós vamos falar sobre ocupação, né? Ocupação, e vamos usar como exemplo uma área que foi ocupada aqui próximo a Belo Horizonte, na Grande BH. Temos uma matéria, inclusive, que veiculamos aqui no nosso programa e nós vamos mostrar para você essa matéria exatamente para que você entenda um pouco mais sobre o assunto ocupação, né? Então a gente mostra a matéria e na volta a gente comenta com o doutor Irlan Melo. A região da Mata do Isidoro é hoje palco do maior conflito territorial de Minas Gerais. Há mais de um ano, 8.000 famílias se dividiram em 3 grandes ocupações, Rosa Leão, Vitória e Esperança, e vivem em uma área de 9,5 milhões de metros quadrados. Terras que são propriedade privada, motivo esse que tem causado diferenças entre moradores e órgãos públicos. Hoje nós viemos tentando, junto com o Ministério Público e também com o Governo Federal, um processo de negociação e de conciliação para que não tenha que haver um despejo, um massacre dessas 8.000 famílias que realmente não tem para onde ir e que se encontre uma alternativa justa, pacífica e negociada. Desde que ocuparam as terras, os moradores sofrem com o preconceito e com a falta de recursos. Os moradores das ocupações têm dificuldade de aceder a postos de saúde. Aqui nas 3 comunidades, nas 3 ocupações, a gente tem várias grávidas que estão sem conseguir fazer o pré-natal. Além disso, as crianças têm uma dificuldade grande para se matricular nas escolas também, por questões de não ter reconhecido a ocupação enquanto parte legítima da cidade, enquanto um endereço onde é possível se cadastrar para conseguir esses direitos urbanos básicos. E tem agora sofrido preconceito também dos colegas que veem as notícias veiculadas na mídia. Mas mesmo com as dificuldades, os moradores lutam pelo sonho da casa própria. Érica vive na região do Isidoro com os 4 filhos em uma casa de 3 cômodos, construída com a ajuda da família e dos amigos. Para ela, o que tem hoje é uma grande vitória. Muito bom ter a casa da gente, né? Não ter que ficar morando na casa dos outros. Porque lá eu dava uma renda mensal que não era só para os meus meninos, né? E hoje não, hoje é diferente. O que eu ganho eu gasto comigo e com meus filhos. Aí a gente já trabalha, né, com o objetivo de acabar de construir, acabar a casa da gente para os filhos da gente usufruir, né, da liberdade deles. Aqui na ocupação, o maior sonho das famílias é poder construir a casa própria e ter o direito a um lar. Mas depois de todo o trabalho e em meio às dificuldades, o pesadelo que tem tirado o sono dos moradores é o risco da desapropriação e de terem os seus sonhos destruídos. Porque são pessoas que investiram tudo que tinham. Pessoas que venderam objetos de casa, venderam botijão, venderam geladeira. Nem pode olhar que nem todas essas casas aqui têm geladeira. Tem pessoas que estão cozinhando em fogão feito a cupim, né? Fogão de barro, porque queriam sair realmente do aluguel, vender suas coisas, seus objetos, para construir. E hoje elas é tudo que elas têm. Tive que desistir, entendeu, do emprego para me vir morar aqui. Então eu tive que ter essa opção, né? A escolha foi essa. Ou continua no emprego, né, pagando sofrido aluguel, né, ou desemprega, mas pelo menos faça a minha casinha, né? A gente fica com medo, né? Todo momento de, será que é hoje, será que é amanhã? Fica com medo, mas a gente tem aquela esperança, né? A gente vai ficar. A minha vontade hoje é de dar uma vida melhor para os meus filhos. Esse é o meu sonho, de ter, né, a minha casa própria, qual hoje eu construí, né? É eles deixar o teu direito da minha casa, continuar vivendo em paz com a minha família. Que nós não estamos tendo paz aqui nesse lugar, porque quando não é helicóptero, né, é o boato do despejo. Paz que tem faltado não só para seu Geraldo. Além disso, as famílias estão sendo ameaçadas constantemente pela polícia, pelo Estado, que vem com um enorme terrorismo ameaçando as ocupações. Helicópteros estavam voando diariamente nas comunidades, dando rasante nas casas, arrancando telhados. Panfletos foram jogados de helicópteros, crianças se machucaram,
pessoas deixaram de dormir. Um senhor já teve um AVC por causa dos helicópteros, por causa da ofensiva da polícia. Segundo a Polícia Militar, os helicópteros estão na própria rota de aviação. A Polícia Militar ela tem hoje 10 helicópteros distribuídos em todas as regiões da Polícia Militar nos 853 municípios. Aquela região da Mata do Isidoro é uma região de deslocamento próximo da pista de aeroporto, deslocamento de aeronaves. Então ali é rota não só de helicópteros da Polícia Militar, como rota de outras aeronaves, o que necessariamente não significa que nós estejamos fazendo qualquer tipo de ação. Já as peças publicitárias enviadas aos moradores servem apenas para informar sobre a situação no local. Foram sim distribuídas algumas peças, uma falando do papel da Polícia Militar que foi entregue numa reunião, outra que foi entregue para uma população que não sofrerá ação de despejo e uma terceira que vai ser entregue no dia da reintegração de orientações, principalmente sobre o papel da Polícia Militar, que é o de difundir e divulgar e preservar a dignidade da pessoa humana. Com o risco iminente da desapropriação, os moradores da região do Isidoro buscaram ajuda e reuniram aliados, engajando uma grande campanha. A campanha Resiste Isidoro foi fundamental. Agora, diante de um risco mais eminente de despejo, os apoiadores têm vindo dormir e fazer vigílias noturnas nas comunidades todos os dias, compartilhado com as pessoas a angústia, e agora mais de 600 docentes já se reuniram e assinaram um manifesto de apoio às ocupações do Isidoro. Mesmo com os esforços dos integrantes das ocupações, a PM afirma que a reintegração de posse vai acontecer, mas garante que tudo vai ser conduzido com total segurança. Nós temos um grande planejamento, ele já está pronto, ele já está aprovado. O dia da ação depende da Justiça, a Justiça que aciona a Polícia Militar para poder apoiá-la. Mas os moradores garantem que vão resistir. Tá declarada uma guerra, uma tragédia aqui com as famílias da região do Isidoro. O maior medo que eu tenho hoje é de ser desalojado aqui, de ter que levar meus filhos para galpão. Jamais não vão fazer isso, não vou aceitar isso de forma alguma. A solução para essa situação aqui, eu acho que é uma negociação com bastante rigor, uma negociação que tenha como rigor, justiça, para que seja, ao mesmo tempo, liberado uma parte do terreno para a execução dos projetos que são necessários para a cidade, mas que seja garantida a permanência das ocupações aqui. A solução que eu vejo é deles deixar a gente ficar mesmo, né? Melhorar a água, a luz, colocar um asfalto, um calçamento, alguma coisa assim, né, para as crianças. Bom, uma situação bastante complicada, né? São mais de 8 mil pessoas, nesse caso dessa ocupação do Isidoro. E esse é o nosso tema, né? Ocupação. Quais são os direitos das pessoas, do cidadão? Quais são as responsabilidades, as obrigações? Nós vamos tentar, de alguma forma, tirar as dúvidas aqui com o doutor Irlan Mello. E nós temos participações, inclusive, já perguntando sobre o tema, doutor Irlan. Okay. Eu acho que eu vou começar pela participação da nossa telespectadora, depois nós vamos comentando aqui a matéria. Essa participação, ela vem de Palmas. Diz assim: eu e minha família ocupamos um lote e agora recebemos uma intimação de despejo. Fui à Defensoria Pública pedir uma defesa e a advogada disse que eu teria que sair mesmo. Existe algo a fazer? Não tenho condição de pagar aluguel e agora estou com um recém-nascido. Bom, a pessoa não... deixou o primeiro nome aqui, Maria. Sim. O caso dessa senhora, da nossa telespectadora, se assemelha muito ao caso que nós vimos na matéria. Tem algumas nuances diferentes? Sim, porque nesse caso é uma situação individual, né? Nós vamos ver assim, no caso da Maria, algumas questões precisam ser esclarecidas. Por exemplo, ela está lá há quanto tempo? Ela está lá há mais de 1 ano e 1 dia? Se ela está lá há mais de 1 ano e 1 dia, ela não tem, o proprietário não teria o direito, por exemplo, de ingressar e conseguir uma liminar de reintegração. Ela diz que ela recebeu uma intimação de despejo. Despejo acontece nas situações de locação, não seria o caso. Então, ela deve ter recebido uma intimação ou uma liminar de reintegração de posse. Agora, muito me surpreende o fato de ir na defensoria, a defensoria falar que ela tem que sair.
Isso, na verdade, ela precisa consultar um outro advogado, ela precisa de uma segunda opinião, porque em todas as situações você tem sim a possibilidade de ter uma defesa. Por exemplo, vamos imaginar que ela invadiu o local, mas ela construiu benfeitorias ali, e isso vai ser utilizado ou não, tem que ser devolvido ou não, tem que ser pago ou não, quem fez. Então, são questões específicas que precisam ser esclarecidas para dar uma resposta mais completa. Quero dizer para a Maria que, se ela quiser, ela pode, sim, enviar um e-mail aqui para o programa, ou então fazer um novo contato e explicar mais a situação dela, que a gente pode orientar. Tá. Você, inclusive, pode participar pelos canais que estão aparecendo na sua tela, o nosso CAT 313209-3301. Você tecla a opção 1 e precisa ouvir esse atendimento eletrônico até o fim para que a sua participação seja registrada. Temos também o telefone ao vivo, 3253-3320. Temos Twitter, @estudaumpoco.tv, e o nosso e-mail, que é de tudoumpoco@redesuper.com.br. Só para tirar uma dúvida ainda em relação à resposta que você deu para Maria. Não ficou claro para mim com relação ao prazo. Você disse que, se eu entendi bem, que depois de 1 ano e 1 dia, o proprietário do lote não pode pedir a reintegração de posse? Ele pode pedir a reintegração de posse, mas normalmente ele não consegue a liminar de desocupação. A liminar é um pronunciamento judicial antes de se decidir a questão, se decidir o mérito da questão. O proprietário ingressa com a ação, diz que está sendo turbado na sua posse, ou seja, ele está tendo a sua posse inviabilizada, e a partir daí o juiz expede uma liminar de desocupação. Então, peraí, se o indivíduo compra um lote, sim, e aí alguém vai lá e invade e mora nesse lote 1 ano e 2 dias, o dono do lote não pode tirar Ele pode retirar a pessoa, porém dificilmente ele vai conseguir uma liminar de desocupação. Ele vai, durante o processo, ele vai acabar tirando a pessoa lá, porque a pessoa que está lá provavelmente não tem justo título e boa-fé. Sim. Como que se prova o justo título? Ela comprou o registro do imóvel. Um documento, ou pode ter sido enganado, né? No Brasil a gente vê, por exemplo, situações onde a pessoa ela compra através de contrato de promessa de compra e venda. E boa-fé. Agora, a partir do momento que ela está lá, a partir de 1 ano e 1 dia, já tira o caráter de má-fé. E aí ela não consegue eliminar. Não quer dizer que o proprietário não vai retirar essa pessoa, porém o processo vai demorar mais. Vai levar mais tempo. Sim. Menos de 1 ano e 1 dia já sai com a reintegração de posse. Exatamente. Mais de 1 ano e 1 dia pode demorar até quanto tempo? Vai depender, porque nós temos aqui uma abrangência nacional. Então, por exemplo, eu posso falar por Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, normalmente um processo de reintegração de posse ou uma ação reivindicatória são processos que demandam 3 até uns 5 anos. Meu Deus, que dor de cabeça, hein? Então o indivíduo demora para comprar um terreno, quando compra ainda tem que ficar vigiando. Pois é, nós estamos falando, pastor, em situações específicas de indivíduos, por exemplo, que compre por um motivo ou por outro, eles não têm capacidade de construir. Entretanto, existem situações onde a pessoa, por exemplo, ela tem 40 terrenos, 20 terrenos, então ela não consegue cuidar de todos ao mesmo tempo, e aí acontecem as invasões. Entendi. Então é até normal que ela só perceba depois de um certo tempo. Entendi. Então, aí é uma luta que existe. Existe a luta entre o direito de propriedade, que é individual e faz parte do direito privado, e tem também a função social da propriedade. Aí já seria um direito coletivo. E isso tem a ver, inclusive, com a matéria que nós vimos ali, a questão das ocupações irregulares. Então, agora falando sobre a matéria, né? No caso da matéria do Isidoro, a ocupação do Isidoro se deu num terreno particular, que é diferente quando é um terreno público, né? Um latifúndio que foi, vamos dizer assim, desapropriado pelo governo e tal. Nesse caso do Isidoro, por exemplo, são mais de 8 mil pessoas ali, famílias que estão amedrontadas porque não tem para onde ir, etc. e tal. Em linhas gerais, essas pessoas precisam temer realmente essa desapropriação, essa desocupação, ou não? Elas podem ter tranquilidade? Sim, vamos lá. A primeira coisa importante que a gente tem que ver é o seguinte: no Brasil a gente vive um desequilíbrio social muito grande. Então existem poucos que têm muitos e muitos que não têm nada.
No caso específico ali da ocupação, a gente tem que entender uma coisa. Já existe uma decisão judicial transitada em julgado. O que significa isso? Que não cabe mais recurso, determinando a desocupação de parte daquela área. Nós vimos ali, inclusive, o comandante da PM, ou porta-voz, dizendo que não são as 3 ocupações, mas parte dessas ocupações, onde o proprietário, de forma legítima, através de um processo judicial, conseguiu com que o judiciário determinasse a desocupação. Ok? E isso não aconteceu porque não é algo simples, é algo que é bem complexo para se fazer e está se tentando negociar. Negociar de que forma? Transferindo estas pessoas, essa comunidade, para um outro local. Quais seriam as outras hipóteses plausíveis? E quem é responsável por essa transferência e forneceu o local também? Na verdade é o seguinte, o judiciário manda retirar. Eles têm que sair. Não é uma obrigação do proprietário, nem é uma obrigação do Estado fornecer esse outro local, porque foi considerado uma ocupação incorreta, ou seja, uma ocupação ilegal. Então, não tem essa obrigação. Agora, nós vamos ver, por exemplo, existe uma possibilidade, que eu não sei se está sendo ventilada, mas a área poderia ser desapropriada, buscando inclusive o fim social desse terreno. Hoje em dia esse terreno está sendo utilizado para quê? Para a moradia de várias pessoas de baixa renda e as pessoas estão ali com o sonho da casa própria. Nós vimos ali, é algo legítimo, né? O Brasil tem um déficit habitacional muito grande, porém o Estado, uma das funções do Estado é justamente essa. Garantir moradia. Garantir moradia para a sua população. Mas existe um déficit muito grande e o Estado não consegue dar conta disso. Então, o que é possível? O Estado poderia desapropriar aquela área. Ou seja, ele poderia retirar do particular, adquirir essa área e depois fazer os projetos. Que aí ele ia comprar por um preço menor, com certeza, do que o preço de mercado, comprar o terreno do dono do imóvel e repassar, dividir lá de alguma forma entre as famílias. Só tem uma questão, não pode ser por um valor inferior do mercado. Por quê? No processo de desapropriação, você visa sempre o bem coletivo em detrimento do caráter individual do bem que está sendo desapropriado. Entretanto, o proprietário, o dono da terra, a única coisa que ele pode discutir numa desapropriação é o valor da indenização paga. Ou seja, se um imóvel vale, um exemplo, 100 mil reais, ele não pode ser desapropriado por 10 mil. Então, existe sim a possibilidade de se discutir o valor. Então, qual o valor que vale o terreno? Entretanto, o Estado poderia intervir. Não interviu, as situações aconteceram, a ocupação aconteceu, poderia ter havido fiscalização por parte do poder público, por parte do próprio proprietário. O proprietário tomou os meios necessários e, a partir daquele momento, o que ele fez? Ele conseguiu judicialmente o direito de reaver o seu bem. Então, a partir desse momento, sim, a qualquer momento pode acontecer aquela retirada das pessoas que estão ali. É um risco iminente. Pois é, aí a gente estava falando que eles têm que ir para algum lugar. Sim. E na negociação, então, o governo está tentando pode ajudar. Mas se o governo dizer, não é problema meu, vocês fizeram isso aí, e aí? Então, a função da polícia e do oficial de justiça que vai cumprir a ordem de reintegração do juiz ou do desembargador, que foi quem forneceu essa ordem, é de retirar as pessoas daquela delimitação que está estabelecida no processo. Tirou estas pessoas, a partir desse momento não há mais nenhuma responsabilidade da justiça. Para com aquelas pessoas? Com aquelas pessoas. É uma questão social do Estado, poder executivo, e não do judiciário. Entendeu? Então, a gente vê aqui, por exemplo, olha, nós temos aqui o artigo 1228 do Código Civil que diz o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Então, uma das faculdades do direito, uma das faculdades que o Código Civil dá ao proprietário é de reaver um imóvel, ou seja, um bem que está indevidamente na mão de uma pessoa que está utilizando sem nenhuma contrapartida. Mas o parágrafo 1º desse mesmo artigo diz assim: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais. Então, todo o bem imóvel, ele tem uma finalidade econômica e social.
qual é a finalidade social? Por exemplo, o pastor tem sua casa e qual é a finalidade social? Residir com a sua família. Nada mais justo, não é? Ah, mas eu tenho uma outra casa. Ah, mas eu tenho uma finalidade econômica. Eu recebo um aluguel desta casa e com isso eu pago as minhas despesas. Perfeitamente plausível. Porém, nós estamos numa situação que existem imóveis, e parece que é um caso, não é? Em que estes imóveis eles não estão sendo utilizados com uma destinação tanto pessoal, ou seja, no caso aqui social e econômica. E eles estão ali, muitas vezes, para quê? Para fazer especulação imobiliária. Engordar o patrimônio do cara. Para deixar, enquanto isso, pessoas necessitando. Então, é um confronto entre o direito privado e o direito coletivo, o tempo todo. Então, tem pessoas que não têm outra opção. Tem aproveitadores? Acontece, sim. É isso que eu queria até falar. Sim. Existem os movimentos do Sem Terra, por exemplo, né? E a gente sabe que no meio dessas necessidades legítimas, você tem aqueles caras que são mau caráter, aqueles caras que eles vão lá, invadem, depois conseguem o terreno, depois passam uns dias, eles vendem aquele terreno e aí vão e invadem outro, não é? Isso. Então, quando é que esse cidadão realmente ele tem o direito garantido, já que o Estado tem como é responsável por fornecer essa moradia? Qual é o perfil desse camarada? O que ele prova para o Estado para dizer, não, eu tenho direito, a minha causa é legítima? Entendi. Então, é possível se verificar isso através de um estudo social. Através de um estudo social, você pode perceber, esta pessoa já participou de outras ocupações? É a primeira vez que ela está indo ali? É possível você verificar, por exemplo, se ele tem processos em andamento, questões de desapropriação, questão de desocupação, reintegração de posse, ações reivindicatórias, entrevistas com as pessoas. E as pessoas vai se identificando. Porém, pastor, é um processo lento. É um processo difícil e é possível sim se chegar a uma resposta, porém não é fácil. Então existem pessoas que são profissionais. Sim. Então tem que separar o joio do trigo, não é fácil. É porque a impressão que dá, por exemplo, que você vai ter indivíduos, né, que vão sair por aí andando onde tem um lote vago, eles vão levantar informações sobre aquele lote vago, de quem que é, o dono mora aqui perto, e se descobrir que o dono não vai ali com frequência, ele vai lá, constrói um barracãozinho para ele de 1 cômodo, 2 cômodos, e aí fica ali, o tempo vai passando, daí a pouco passa, no caso de um indivíduo, né, passa 1 ano e 1 dia, e aí o dono do imóvel resolve aparecer, já tem dificuldade Já de tem tirar. dificuldade. Aí vamos imaginar que se passou 5 anos e o imóvel ele é de 200 metros quadrados, ele já pode entrar com uso capião. Pois é. Ele já pode ter o imóvel para si. E aí, daí a pouco, o dono do imóvel vai ter que pagar uma indenização para o indivíduo porque está querendo tirar ele, danos morais e etc e tal. Dependendo da circunstância, por exemplo, vamos imaginar que o imóvel está em risco, né? Não é um lote, é um imóvel que está em risco. E a pessoa entra ali, invade e arruma aquele imóvel e depois ele entra o proprietário entra para tentar retomar esse imóvel. Para que esse indivíduo saia do imóvel, ele vai ter que receber uma indenização. Então, existe essa situação. Agora, por exemplo, a nossa Constituição diz lá no artigo 170 o seguinte: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Número 2, inciso 2, propriedade privada, quer dizer, é uma garantia. No artigo 170. Mas o inciso 3 diz função social da propriedade. Quando nós estamos falando de movimentos de ocupação, nós estamos falando de questões envolvendo uma coletividade. Nós não estamos falando do indivíduo. Então, isso é importante verificar. Por exemplo, o proprietário, ele está utilizando aquela área, dando produtividade a essa área, ele está utilizando os fins sociais para essa área, a função social dessa área. Então, assim, existem muitos latifúndios no Brasil, situações onde o imóvel ele não está sendo utilizado nesse sentido. É improdutivo. É improdutivo. Agora, por que as ocupações, por que os movimentos ocupam? Porque o Estado, na sua função, ele não fiscaliza. Porque se ele fiscalizasse, ele é omisso. Ele não, normalmente, o Estado, o que o Estado poderia fazer? Esta área não está se destinando ao fim social previsto, à função social prevista na nossa Constituição. Vou desapropriar.
E aí ele ia lá, desapropriava aquela área e dava uma destinação social para aquela área, mas é omisso. E aí os movimentos, eles chegam e começam a invadir para conseguir fazer essa... Aproveitam a brecha que é dada pelo governo. Exatamente. Bom, sobre esse assunto eu creio que ficou bastante claro, né, aqui com o doutor Irlan Mello, mas nós temos uma outra participação. Sim. Quero só finalizar, pastor. Então, nessa questão é o seguinte, olha, na questão da propriedade, toda propriedade, sem exceção, respeitando o direito do proprietário, ela deve cumprir a sua função social. Não cumpriu a sua função social, é passível de desapropriação e pode, inclusive, ser objeto de ocupação, como o caso ali. A ocupação seria até legítima, mas não necessariamente legal. Sim. Mas a desapropriação se torna uma forma legal de fazer o processo. Okay. Bom, eu queria que você, antes de ir embora, respondesse aqui uma pergunta da Jéssica de Belo Horizonte, que não tem nada a ver com o tema de hoje, mas provavelmente você vai poder ajudá-la também. Ela diz, olha, passamos por um problema em relação à criança em casa. Quero saber como fazemos em relação à violência à criança. Bom, ela não dá muitos detalhes, mas eu penso que ela está falando sobre violência doméstica. Sim. Né? É interessante o seguinte, olha, a primeira coisa que me vem à mente é o Disque 100. Todos os abusos, todas as situações onde há uma violência em relação à criança, você pode sim fazer uma denúncia no Disque 100, que é do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, e você pode fazer a denúncia. Outra coisa que ela pode fazer, procure o Conselho Tutelar. Vá no Conselho Tutelar, faça uma reclamação, e eu tenho certeza que os conselheiros tutelares, porque o Conselho Tutelar é o órgão que garante a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, através do Conselho Tutelar, você pode fazer essa denúncia e essa criança pode ser acolhida, vai ser feita uma investigação e aí, sendo necessário, as medidas legais vão ser tomadas.